Fala galera, um grande abraço para você ligado nas redes sociais da Voz do Esporte e também do Lance, um grande abraço, mais uma edição do podcast A Rodada, sempre falando dos últimos jogos e já projetando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e estamos chegando aí na reta final, neste final de semana você acompanha aqui no Futebol Lance e Voz do Esporte a última rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado o jogo do Flamengo e depois todo o restante no domingo às 4 da tarde com toda a nossa equipe espalhada aí por todo o Brasil para trazer toda a emoção da última rodada do Campeonato Brasileiro. E você que já está acostumado, já sabe como funciona o podcast A Rodada, sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Entre no site do Galera Bet, faça um rápido cadastro e a partir daí você já está apto para suas apostas esportivas, tá certo? É a primeira vez no site do Galera Bet, então você vai ganhar em bônus grátis R$50. Ó que facilidade para você. Galera Bet, sua melhor aposta, parceira oficial do podcast A Rodada. E para um programa muito importante, um programa pesado, eu tenho que trazer o CEO da Voz do Esporte aqui. Ele também tá pesado, mas tá tudo certo. Mas vamos rever isso aí, vamos rever isso aí. Supera em análise. Mas César Tavares, meu chefe, tudo bem? Faz tempo, é que você já me escala com outras pessoas, você já não dá mais o ar da graça, ficou rico, sumiu. Tudo bem, César? Tudo bem, Esgrilhos. Um grande abraço a todo mundo, mas hoje, né, convidado merece a minha presença aqui, né? Hoje Com certeza. Um dos grandes narradores da história da televisão, do rádio também, que a gente vai falar bastante sobre rádio. Theo José abrilhanta aqui mais uma edição do podcast A Rodada e a gente tem o prazer de receber aqui Theo José. Não perde mais, Theo José. Um grande abraço, seja bem-vindo. Abraço para vocês, muito obrigado pelo convite, César, Rafael. Estamos juntos aqui, vamos bater um papo, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o que vocês quiserem. Resenha pra história aí tem bastante. Rapaz, tem muita resenha, a gente é desses dias. A gente vai devagarzinho, dando uma risadinha aqui, falando com Esgrilhos e com o Theo. Agora, Theo, eu só peço desculpa, tá? Porque hoje eu tô muito bonito, viu, Theo? Meu Deus, não leva ele a sério. Você não deve levar ele a sério em momento algum da entrevista, né? Em momento algum você tem que levar. Até porque ele é muito seu fã. Então Obrigado. Ele vai segurar um pouco a emoção, César Tavares. Mas para você que já está acostumado aqui com o podcast A Rodada, vamos trazer os resultados da última rodada e também a classificação para você na tela, para você acompanhar a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá com o São Paulo, que perdeu para o Internacional por 1-0. Eu gostei o PA. Mas tá entrando certinho lá no... Tá entrando certinho. 1 para a equipe do Internacional, 0 para o São Paulo. 3 para o Fluminense, 0 para a equipe do Goiás. Avaí 2, Ceará 0. Resultado que rebaixou o Ceará para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com 1 a menos, o Corinthians arrancou um empate, 2-2 com o Coritiba. Fortaleza do Vojvoda nessa reta final, hein? Mandou um 6-0 para cima do RB Bragantino, resultado que tirou o Maurício Barbieri do cargo. O Palmeiras, já campeão, recebeu a taça, levantou a taça e venceu por 2-1 América Mineiro, 2-2 Juventude e Flamengo. O Atlético Goianiense 1-1 com o Xará Paranaense e os resultados da última quinta-feira, 3-0 nos dois confrontos. Atlético Mineiro que superou a equipe do Cuiabá e o Botafogo que definitivamente entrou na luta pela Libertadores da América, fez 3-0 sobre o Santos. Resultados aí passados, vamos para a tabela de classificação após 37 rodadas. E o Palmeiras já é o campeão com 81, segundo o Internacional, que luta pela segunda colocação, tem 70, precisa só de um ponto, né? Às vezes, até com um tropeço do Fluminense, já consegue aí ficar na segunda colocação, pois o Flu tem 67, Corinthians é o quarto com 65, Flamengo com 62 é o quinto colocado. Aí a briga pela última vaga direta para a Copa Libertadores da América. O sexto colocado por enquanto é o Atlético Paranaense com 55, lutando aí ou por vaga direta ou por pré-Libertadores. Na sétima colocação, Atlético Mineiro com 55 e o Botafogo fecha o G8 com 53 pontos.
lutando, peleando, batalhando, o 9º colocado, o América Mineiro, o Fortaleza, que é o 10º com 52, ambos com 52, o São Paulo ainda tem chances com 51, 11º, e aí é Sul-Americana na veia, 12º, o Santos com 47, o Goiás do Theo José, que tem 46, 13º colocado, o Bragantino, 14º com 44, o Coritiba 42, e aí a luta, né, meio em glória para o Atlético Goianiense, que tem aí o Cuiabá 16º com 38, o Atlético Goianiense 35, tem que vencer o seu compromisso nesta rodada e tirar também aí, são vários gols de saldo aí, tem que tirar 6 gols de saldo, né? E aí é muito complicado, Cuiabá joga em casa, o Atlético Goianiense joga fora, então praticamente, virtualmente rebaixado o Atlético Goianiense 35 e já rebaixados o Ceará com 34, o Avaí com 32 e o Juventude com 22. Tá certo? Perfeito. Tem gols ou não tem gol? A gente já fala tudo. Não, os gols a gente deixa pro site. Deixa pro site? O pessoal da rede social do Lance pode acompanhar os gols lá. Então os principais gols desta rodada você acompanha nas redes sociais e também no site do Diário Lance. Tá certo? Então já vamos enveredar para nossa entrevista aqui. Theo, eu sei que tem muita história, muitos anos de trabalho. Fala um pouquinho do início da sua carreira, né? Porque muitos jovens, né, trabalham no Lance hoje, né? Muita gente agora utilizam as web rádios, que não tem mais aquela rádio do interior, né? Dificilmente aí o nosso mercado se fechou muito para o interior e hoje a web rádio, como é a Voz do Esporte, acaba sendo um grande celeiro para novos narradores. Como é que foi o início da sua carreira, Theo? Olha, eu comecei no rádio, né? Eu comecei no rádio, mas eu comecei no rádio musical. Com 17 anos eu entrei pela primeira vez dentro de uma rádio, a Rádio Musical, que transmitia para Goiânia a Rádio Transamérica. Isso eu estou falando de anos 80, né? E eu comecei como discotecário. Hoje não existe mais isso, que eram os discos, né? Os bolachão, os long plays, e você usava os discos para... Você tinha duas formas de tocar música. Ou por fita, e aí fita, você tinha a fita de rolo e você tinha a cartucheira. A cartucheira é como se fosse uma fita cassete, né? Ou então através do próprio disco. Só que o disco, ele com o tempo, ele vai desgastando. Então ele passava um tempo sendo utilizado e depois ele era guardado para não desgastar mais. E aí entrava a cartucheira. Geralmente era a cartucheira em vez do rolo. E eu ficava cuidando desses discos, eu ficava limpando, colocando em ordem da programação, porque a programação era feita ou em máquina de escrever ou manual, né? Então você tinha as fichinhas, aí colocava um flashback, Milton Nascimento, Travessia, aí você tinha que colocar o disco aqui na sequência, que depois vinha uma Maria Bethânia, vinha um Caetano Veloso, vinha um Michael Jackson, então eu cuidava disso. Depois eu virei programador, fazia a programação. Hoje as rádios médias e menores, elas vão tudo no programa, né? O que eu não gosto, eu acho que o programa ajuda muito, mas você tem que ter um programador para fechar a programação, né? As grandes rádios têm isso. Então, eu virei programador. Com o tempo, surgiu uma oportunidade, eu fui ser locutor de música, né? E fiquei um tempão como locutor de música, fazia muita festa no interior, eu gostava bastante, foi uma época muito legal na minha vida. E aí surgiu a oportunidade de eu começar no rádio com programas de esporte no FM. Então eu passei a acompanhar corridas e dali eu fui para a televisão como repórter esportivo. Comecei no SBT de Goiânia e fazia como freelancer as transmissões nacionais da antiga Rede Manchete, que hoje é a Rede TV. A Rede Manchete, naquela época, transmitia todas as corridas de automobilismo, Stock Car, Fórmula 3, Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, e eu comecei como repórter em rede nacional, mas como freelancer. E surgiu a oportunidade de narrar, numa dessas categorias, as primeiras corridas, como freelancer também. E aí eu comecei a narrar, e aí quando a Fórmula Indy saiu da Bandeirantes e foi para a Rede TV, para Manchete, né? Eu fui. E ali a carreira deslanchou. Aí eu realmente vim para São Paulo, eu sou de Goiânia, né? Aí eu vim para São Paulo e aí a carreira deslanchou. E dali eu comecei a fazer futebol também, que eu já tinha feito alguma coisa no rádio e em compactos em Goiânia, antes de vir para São Paulo. Então o futebol
eu já tinha feito um pouco, mas eu me especializei no começo mesmo, foi no automobilismo. Ô, Theo, só voltando um pouquinho a história. Como que você chegou no rádio? Por que você foi pro rádio? Por que você foi bater na porta do rádio? Eu tinha uma equipe de som. O que era uma equipe de som? Você tinha os equipamentos de som, né? Você tinha um amplificador, você tinha 2 toca-discos, você tinha o equalizador e você tinha as caixas de som e tal. E eu fazia muita festa, 15 anos, aniversário, às vezes até som ambiente, vai ter um almoço, não sei o que, eu fazia isso. Eu gostava muito de música, sempre adorei música. E eu nunca tinha entrado e essa rádio musical era de um médico amigo do meu pai. Naquela época, o Michael Jackson, por exemplo, lançava Thriller. Primeiro nos Estados Unidos, depois vinha para São Paulo, Rio, e depois chegava em Goiânia. Apesar de lá em Goiânia ter uma loja de discos importados, mas era cara pra caramba, então ou você comprava dessa loja, tinha que esperar chegar e demorava. E aí na rádio você ouvia essas músicas, porque a rádio era enlatada, né? Era aqui de São Paulo. Aí eu falei pro meu pai, pô pai, podia pedir pro seu amigo lá pra gravar uma fita pra mim, que tem umas músicas novas e tal. Aí ele falou, tá bom. E pedir para gravar fita em rádio era uma desgraça. O discotecário, ele achava uma droga. Falei assim, pô, esses filhos de amigo aqui. E aí, beleza, ele pediu, aí o cara falou, fica pronta tal dia. Eu fui lá buscar minha fitinha cassete. Maxwell. Aí, fita tinha que ser Maxwell, que era importada, era fita boa. Né? Aí eu fui lá buscar. E aí, quando eu entrei na rádio, eu me encantei. Eu falei, caraca. Isso aqui é uma rádio, eu vi aqueles equipamentos, aquele tanto de disco, e falei pro programador, que era o Guilhermando, hoje ele está lá em Fortaleza, um cara que eu aprendi muito com ele. Eu falei, Guilhermando, eu posso trabalhar aqui contigo? Eu fico limpando os discos aí de graça, porque eu matava a aula, eu estudava no ensino médio, já estava no cursinho nessa época. Eu matava a aula, quando chegava o horário do recreio, eu pulava o muro, e ficava na rua, porque eu detestava estudar, cara, detestava estudar. Aí ficava na rua, eu falei assim, cara, depois do recreio eu vim pra cá, né? Aí eu falei, você não quer que eu fique limpando esses discos, arrumando aí? Ele falou, não, quero não. Eu falei, cara, não vou te perturbar não, fica aqui limpando. Não quero de jeito nenhum. Aí eu fui lá visitar ele outro dia, eu falei, cara, deixa eu ficar limpando aí. Aí ele falou, tá, então vem aí. Como ele tinha uma namorada, e eles brigavam muito, aí ele muitas vezes tomava de noite e chegava de ressaca. Aí ele falava assim, garoto, programa aí, faz a programação aí pra mim. Aí eu achava ótimo. Eu falava, pô, vou fazer a programação, cara. Tudo que eu queria. E foi aí que eu olhei, eu me encantei com o rádio. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui é demais, sabe? Porra, e quando o mosquito do rádio pica você, é difícil você tirar, né? O rádio é muito legal, né, gente? É muito bacana. O rádio é a maior escola que tem para quem quer falar no microfone, não importa onde hoje, né? O rádio é a grande escola e eu fico muito triste de ver que o interior acabou perdendo essa referência do rádio, porque agora é enlatado, né? Enlatado é muito barato. Eu tive uma rádio no interior de Goiás durante um tempo e ela não deu certo porque eu quis fazer rádio. Não tinha essa história de que à noite era gravado, que não dava notícia, que era enlatado. Não tinha, a gente fazia rádio. A gente dava notícia da cidade, a gente acompanhava o time da cidade que não disputava campeonato nem de A2, nem de A3, nada, que disputavam uns amistosos lá. Então eu quis fazer e isso não deu certo, porque isso custa dinheiro. Sim. Então hoje é muito mais fácil você pegar uma grande rede de rádio, colocar 3 pessoas para trabalhar, virar afiliado. Um comercial e virar afiliada. Então é uma pena que perdeu essa característica, porque o rádio, em várias cidades do interior do país, o rádio é a única forma de notícia daquela cidade, daquela região. Sim. E como é que chegou o esporte para você no rádio? Como é que chegou? Porque a paixão musical, ela é grande, né, de todo mundo, né? E você até citou um brilhante ofício que hoje em dia não tem mais, que é o discotecário, né? Até vários amigos, né, já trabalhavam isso aqui em São Paulo, né, como discotecário. Mas como é que chegou o esporte para você dentro do rádio? Esse aqui é meu chefe, eu tenho que responder aí. Não, o chefe tem que responder. Até porque o meu chefe está aqui do lado, então eu tenho que responder sempre. O chefe não brinca. O que aconteceu? Eu fui trabalhar numa rádio
que era a Rádio, ela hoje ainda existe, a Rádio Brasil Central, depois ela virou a RBC-FM. Era uma rádio do governo, era uma rádio estatal. E num certo momento, antigamente era mais avacalhado, eu não sei como está hoje, mas antigamente era bem avacalhado. Quando ia mudar governo, ou você tinha muitas contratações, e quando entrava um novo governo, você tinha muitas demissões. E o CERN lá em Goiás, chamava CERN, agora tem acho que é a Agência Brasil Central de Notícia, ainda tem uma rádio AM, uma rádio FM e tem uma televisão que é TV Cultura. Era muito avacalhado, então assim, era um cabide de emprego. E aí quando entrava um governo novo, vinha com os decretos, falava assim, ó, quem foi contratado há 6 meses tem que ser mandado embora. E numa dessas histórias de que mandou embora, ficou pouca gente. Ficou pouca gente, eu era programador. E tinha o presidente da Federação Goiana de Automobilismo, o Bretas, ele queria fazer um programa lá, de automobilismo, um programa de automobilismo na FM. Aí os caras falaram, beleza, mas precisa ter alguém para ler a notícia. Pô, pega o Theo aí, porque o Theo está começando agora. E eu comecei a ler a notícia. Então eu li a notícia, ele comentava, eu li a notícia, comentava. O programa acabou crescendo, e como ele era uma pessoa influente, ele começou a falar, pô, vamos lá no autódromo para você conhecer. E eu comecei a ir no autódromo. E aí eu via a corrida pertinho da curva, comecei a ver aquele negócio, e eu já gostava de Fórmula 1. Aí eu me encantei por aquele meio. E o meio de automobilismo no passado, hoje ele está chato, mas no passado ele era muito legal. Você chegava, por exemplo, para cobrir um treino no sábado, aí você ia lá e trabalhava no sábado, às 3 horas da tarde acabava, você fazia seu material, seja de rádio ou televisão, e ficava no autódromo. Porque você ficava conversando e tal, e sempre rolava um churrasquinho, rolava uma cerveja. Pô, eu saía do autódromo no sábado, 8, 9 horas da noite. Além de ser um convívio bacana, os pilotos não tinham esse estrelismo que tem hoje, e não tinha esse foco de... Acho bacana ter o patrocínio, mas é um foco às vezes pesado. Você aprendia. Sim. Você ficava ouvindo as coisas, você aprendia. E eu sempre fui muito curioso. Então os caras falavam assim, mas o carro está saindo de traseira. Mas por que sai de traseira? Aí, porque eu não entendia absolutamente nada. Eu me lembro que uma vez, o primeiro contato que eu tive com o Reginaldo Leme foi um Mundial de Moto em Goiânia. Goiânia sediou 3 anos o Mundial de Moto, né? E o Reginaldo Leme era uma grande referência da época. E a Globo fazia o Mundial de Moto. E eu dei uma carona para o Reginaldo do autódromo, para o hotel que ele estava. E eu perguntei para ele, eu falei, cara, eu não entendo nada de mecânica. Ele falou assim, vale a pena fazer curso? Ele falou, não, vale nada. As dúvidas você tira com o piloto ou com os próprios engenheiros. Então você encurta e depois você começa a entender. Eu me lembro direitinho dele falar isso para mim. E é isso mesmo, sabe? Eu sempre fui muito curioso. Então eu perguntava muito. Mas por que isso? Por que aquilo? E continuo perguntando até hoje, né? Eu acho que quem trabalha em comunicação tem que ser curioso o tempo inteiro. Muitas vezes, eu trabalhava numa televisão, a TV Serra Dourada em Goiânia, eu saía com 6 pautas para fazer das 2 às 7 da noite. Das 2 da tarde às 7 da noite. Eram 6 pautas, era um trabalho bravo. E muita pauta, eu não sabia absolutamente nada. O cara colocava assim, entrevistar o judoca tal, que vai disputar o Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Aí a gente ia para o embarque dele, e esse pessoal, antigamente, era embarque de rodoviária, né? Eu ia lá para a rodoviária e chegava o cara e falei, bicho, vamos lá. E você, no papel, você fazia uma entrevista antes, né? E depois você ligava a câmera. Sim. Então, eu sempre fui curioso. Eu vou chegar, cara, não sei nada de você. Se me mandar agora fazer uma entrevista de economia, eu vou chegar pro cara, não sei nada, me ajuda aqui. Sabe? Eu me lembro, eu entrevistei o Filipão agora antes da semifinal com o Palmeiras. Eu entrevistei o Filipão lá em Curitiba. E aí, quando acabou a entrevista, ele estava num dia muito bom. Aí, quando acabou a entrevista, ele ficou batendo um papo ali. E eu falei, Filipão, eu queria te agradecer. Porque no meu início de carreira, quando você treinou o Goiás, eu saía com 6 pautas, aí tinha que fazer sempre 2 coletivos na sexta-feira. Eram 2 coletivos. E o Goiás sempre estava bem. Então, um coletivo era o Goiás, geralmente o outro era o Vila Nova.
mas pingava o Atlético, pingava o Goiânia. E quando eu chegava no coletivo do Goiás, eu já vinha de outras pautas, o coletivo já tinha começado. Naquela época, o treinador, ele não ficava no meio de campo gritando, ele ficava mais de fora apitando o treino. E de vez em quando ele parava. E aí eu chegava sempre no Felipão e falava, Felipão, eu tô cheio de pauta aí, cara. Me dá um lead aí, me dá alguma coisa para eu colocar na minha matéria. E ele falava, lá. Aí eu ainda falava assim, dá para você chamar o Luvanô ali para dar uma entrevista? E o treino rolando. Aí foi 5 minutos, hein? Aí ele, Luvanô, ele vinha na beirada do campo, Nossa. eu fazia 2, 3 perguntas e ele voltava pro treino. Eu falava, obrigado. Sabe? Então, isso era normal naquela época. E você escolhia o jogador. Eu só não me lembro qual foi o jogador, que eu cheguei atrasado num treino do Goiás, bem atrasado, o treino acabou. O treino tinha acabado. E eu não fiz imagem de treino, o câmera não fez imagem de treino, não fez nada. Eu fiz uma matéria bem meia-boca, e tinha um jogador do Goiás que ele tinha que renovar o contrato para ser inscrito e jogar no final de semana. E era um jogo importante. E para ele fazer isso, ele tinha que fazer um seguro no banco, e o banco já estava fechado. Era depois das 4 da tarde. E eu vi uma certa movimentação, eu falei para o câmera, eu falei, cara, tá rolando alguma coisa. Quando acabou o treino, já chegou uma pessoa para ele assinar um papel. Aí eu falei, vamos ficar de olho ali. Eu não me lembro quem era o jogador. Aí os caras, ele sem trocar de roupa, já entrou dentro de um carro, falou, sério, vamos seguir. E ele foi num banco, era um banco pertinho ali do centro de treinamento do Goiás, do estádio, que hoje é o estádio. E aí ele foi fazer o seguro, depois das 4, o banco fechado. Né? E a gente fez, aí eles ficaram pé da vida. Não, essa imagem não vai, não sei o quê. E ligaram pro meu chefe, né? Quando eu cheguei lá na televisão, eu falei, cara, tem uma bela matéria aqui, ó. Acabei dando sorte. O Goiás fez isso, isso e isso. Aí ele falou assim, mas o pessoal pediu para não ir, porque pode dar problema pro banco, e o banco já estava fechado, é fora do horário. Aí eu fui no meu diretor de jornalista, falei, ó, tô com uma matéria boa aí. O Rangel tá querendo derrubar. Aí eu falei, não vai derrubar não. E aí aí os caras ficaram de olho em mim uns 10 dias, sabe? Eu era o maldito ali. Mas assim, naquela época você tinha isso. Sim, tem essa liberdade para trabalhar. Hoje você vai, numa sexta-feira, eles levam lá o treinador e levam um cara que você não tem nada para perguntar para ele, não justifica nada. Quando leva, né? Sabe? Então, naquela época era melhor você escolher, você já ia com uma pauta, assim, cara, hoje eu vou fazer a pauta do Tadeu. Tadeu pode ser o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Mas se o Tadeu não falar, sua pauta cai. Então é difícil hoje é mais difícil. E é constrangedor, porque você tem que perguntar pro cara que foi designado sobre o Tadeu. Só assim você vai conseguir uma fala sobre o cara, porque... Dependendo do cara vai perguntar pra ele. Exatamente. E rádio é pior ainda, né? Porque rádio tem aquelas entrevistas coletivas enormes. E muitos repórteres hoje mandam, parabéns, hein? Que bacana, tô feliz de te ver aí ganhando mais jogo. Cara, você é repórter, brother. Tem que perguntar. Então, que papo é? Tem que perguntar e tem que ir pra cima, né? Exatamente. Tem que ir pra cima. Agora, Theo, como que foi a transição de repórter para narrador? Você já queria ser narrador desde antes? Não. Como que surgiu o convite? E como que foi fazer a Indy na Manchete? Eu queria ser locutor de rádio de música. Era o que eu queria. Eu queria trabalhar no Rio e em São Paulo. Esse era o meu objetivo. Era ser um bom locutor de rádio, como o Emílio Surita era, porque o Emílio Surita hoje apresenta programas. O Emílio Surita, na minha opinião, foi um dos maiores locutores de FM de todos os tempos. O Emílio Surita, o Fernando Mansur, da Rádio Cidade do Rio, né, e vários outros. Né? Então, eu queria isso. Aí, quando eu fui para a televisão, porque eu casei, eu precisava de mais dinheiro. E eu gostei muito de televisão, sabe? Aquele negócio, a televisão, ela te projeta, né? E eu gostei, eu trabalhei com câmera, o Ari Júnior, que infelizmente morreu no voo da Chapecoense, ele estava trabalhando na Globo na época, ele começou comigo. E o Ari era monstro, o Ari era um câmera monstro. Eu me lembro, eu fazia muito motocross, Goiás era muito forte em motocross, e motocross tinham belas imagens. Mas motocross, você ia para o interior, você saía cedo, ia para o interior, a corrida geralmente era no final da manhã ou início da tarde, e aí você voltava e chegava no início da noite na televisão, e naquela época você fazia o off. Eu gostava de fazer o off na máquina de escrever. Eu vinha conversando com ele, vinha pensando no carro e subia na redação para fazer o off, depois gravava na cabine de off,
e pronto. Como o jornal ele entrava de manhã e só tinham dois editores, tinha que começar a editar ele à noite, né? A edição começava à noite. E quando você voltava dessas corridas de motocross, você voltava com o seu cabelo cheio de terra, você voltava melado, você queria ir para casa tomar um banho e acabou. Ou você sair para comer uma pizza e tal, mas acabou. E aí eu me lembro que uma vez eu cheguei lá, eu chamava ele de Paca, né? O apelido dele era Paca. Falei, Paca, eu vou fazer o off, segura aí, que eu vou gravar na câmera. Aí ele falou, você viu as imagens? Eu nunca decupava. Né? Aí eu virava assim, não, vi não, mas já está na minha cabeça aqui. Aí ele falou, tá bom. Aí eu tô lá sentado, escrevi a matéria, aí ele chega e fala assim, você colocou o pôr do sol? Aí eu falei, Paca, não cabe o pôr do sol na minha matéria. Aí ele falou assim, você tem que colocar o pôr do sol. Eu falei, Paca, não vou colocar o pôr do sol. Aí ele falou assim, vamos lá embaixo ver. Eu falei, pô, Paca, eu não vou pôr. Ele falou assim, vamos lá embaixo ver. Aí eu olhei, aí eu falava, Paca desgraçado. Eu vou ter que fazer outra matéria, cara. Sabe? Então ele era monstro, ele era monstro. Então isso a gente chegava e tinha uma concorrência muito grande com o pessoal da Globo lá. E tinha um repórter que era meu rival. Aí a gente chegava e falava, Paca, hoje nós vamos destruir esses caras, hein, bicho? Hoje quero imagem, nós vamos fazer umas coisas diferentes, nós vamos engolir esses caras. E a gente ia sempre e engolia. Ele era um câmera que eu nunca vi nada igual. Ele era tão bom que quando a Sony ia desenvolver câmeras novas, mandava para a Globo o equipamento experimental e falava, olha aí, vê o que você acha. Porque ele fazia coisas na câmera, ele fazia que ninguém fazia. Sabe? Então, esse cara, ele me ajudou muito. Ok. Tinha um piloto em Goiânia chamado, está vivo até hoje, mas não é mais piloto, chamado Alencar Júnior. O Alencar foi campeão de Stock Car e tal. E quando ele ia correr na Fórmula 3, ele estava correndo de Fórmula 3, toda vez que ele ia viajar era uma matéria. O nosso programa era de 35 minutos diário. Então e era só local, não tinha gol de Flamengo, gol, era local. Então tinha que ter coisa. Então a gente ia entrevistar o Alencar. Uma vez eu fui entrevistar o Alencar, ele virou e falou assim, o Theo, ele era muito influente na Associação dos Pilotos da Fórmula 3. Aí ele falou assim, eu estou precisando de um repórter para falar de mim, cara. Eu fico lá na corrida, aquele povo só fala do povo do Rio, São Paulo, Paraná, eu estou precisando de alguém para falar de mim. Você não quer ser repórter na Fórmula 3, não? Beleza, para mim é tranquilo. Eu ia ter a viagem paga, ia ganhar um cachê, quer dizer, eu ia cobrir mais, né? Eu não estava nem pensando na projeção. Eu falei, pô, eu vou ter viagem paga e eu vou ter cachê. Aí uma corrida em Cascavel, chovia pra caramba. Chegou um cara e falou assim, teu microfone é aquele ali. Eu falei, o quê? Ele falou assim, não, você vai ser o repórter. Tomei choque, porque chovia, ninguém falou comigo e tal, beleza. Aí um dia eu fui lá entrevistar o Alencar de novo, que ele ia viajar. Aí ele virou e falou assim, ô Theo, esse negócio de repórter não dá não, cara. Você tem que ser igual o Galvão, igual o Luciano do Vale, você tem que ser narrador. Você narra? Eu falei, cara, eu narro na arena, né? Que eu narrava motocross, eu narrava jet ski, isso tudo para ganhar um extra, né? Narrava no autódromo. Eu falei, cara, hoje é locutor de arena. Eu falei, narro nos autódromos e tal. Aí ele falou assim, não, você vai narrar então na televisão. Eu falei, o cara tá ficando louco. Aí um dia eu estou em Rio Quarto, uma cidade na Argentina. Aí chega lá o Toninho de Souza, que era o promotor, e falou assim, você vai narrar hoje aí que o Lago não vem não. Eu falei, Aí me pôs para narrar. E aí eu narrei, e naquela época tinha uma categoria que estava nascendo, que era a Fórmula Chevrolet, que era muito legal. Eles queriam alguém que não fosse ainda ligado nem com Fórmula Ford, nem com Stock Car, nem com a Fórmula 3. Eu estava começando, os caras falaram, você quer narrar a Fórmula Chevrolet? Eu falei, quero. Aí eu comecei a narrar a Fórmula Chevrolet. E nisso, a Indy acabou indo para Manchete. Saiu da Band. A Manchete tentou o Galvão Bueno. O Galvão Bueno estava na CNT naquela época. Uhum. E aí o Galvão Bueno, quando eles tentaram o Galvão Bueno voltou para a Globo. Aí os caras falaram, tem um cara aqui na Manchete que faz umas corridas aí que o Emerson era o dono dos direitos. Ele viu, gostou e me chamou. Eu vou dizer para vocês, eu não sabia as regras da Indy. Eu via de vez em quando 500 milhas e tal. E isso foi em 10 dias. A pessoa me ligou, falou, vem aqui para São Paulo. Eu vim para São Paulo, acertei. Isso foi numa quinta-feira.
Fiquei em São Paulo quinta e sexta. No sábado eu voltei para Goiânia. No domingo eu já vim para São Paulo de novo para ir para a Austrália, que era a primeira corrida. Então foi Ia em loco. 10 dias em loco. Isso em 92, 93? 93. Então foi uma coisa bem rápida. Eu falei, cara, eu vou ter que aprender. Quando eu cheguei na Austrália, a gente chegou lá, é o contrário, né, o horário. A gente chegou lá no lugar da corrida na terça-feira de manhã, o que é muito cedo, porque geralmente você chega na quinta. Chegou na terça, eu falei, cara, agora eu vou comer isso aqui. Eu fui era pro circuito de rua, né? Eu fui pro boxe e falei, tem que aprender os pilotos, ficava andando para lá, para cá, decorando. Conversei com todos os pilotos brasileiros e fazia essas perguntas idiotas mesmo, falei assim, mas por que é etanol e não é gasolina? E o que é isso? O que é aquilo? E pá, e vambora. E graças a Deus deu certo. Sensacional. E muita história bacana pra você aqui com o Theo José, com o César Tavares, comigo Rafael Sgrilles no podcast A Rodada. E você já sabe que o podcast A Rodada sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Entre no site do Galera Bet, faz um rápido cadastro e você já está apto para as apostas esportivas. Se for a primeira vez no site do Galera Bet, você tem R$50 grátis sem bônus. Galera Bet, sua melhor aposta, patrocinadora oficial do podcast A Rodada. Falamos de 92, 93 efetivamente, e a primeira edição que você narrou de 500 milhas de Indianápolis. Porque é uma coisa diferente você tá no Maracanã do automobilismo americano. Foi em 93, né? Foi em 93 a primeira corrida. A primeira corrida que eu fiz foi na Austrália, foi em Surfers Paradise, era um circuito de rua. Depois eu vim para Long Beach, na Califórnia, que era outro circuito de rua. E a terceira foi em Phoenix, no Arizona, que era oval. E as pessoas em volta de mim ficavam falando assim, ó, oval é duro. Oval, os caras começam a rodar e aí embola tudo, você não sabe mais quem é primeiro, quem é segundo. Oval, então eu fui narrar essa corrida na maior tensão do mundo, né? Eu pensei, nossa senhora, oval, e deu certo. Aí tinha mais uma corrida, que eu não me lembro onde era, e vinha em Indianápolis. Eu sei que Indianápolis já era logo ali de cara. Só que Indianápolis, naquela época, era um mês de evento. Os treinos começavam um mês antes. Então a Manchete estava fazendo uma cobertura bem legal. Então a gente chegou lá um mês antes. Eu falei, bom, eu vou ter um mês para ficar aqui trabalhando e entendendo esse negócio. E era muito legal, porque a gente mandava matéria, a gente fazia programa especial, a gente trabalhava pra caramba, mas se divertia. Porque tinha dia pesado, mas tinha dia mais leve. Então a gente se divertia, tinha uma aproximação com os pilotos, você via tudo, você passava a conviver, por exemplo, com a Teresa Fittipaldi, que era a esposa do Emerson, com a esposa do Raul Boesel, e você ouvia outras histórias. Então era muito... E em 93 foi a volta do Piquet, né? O Piquet tinha batido em 92... nos treinos, e ele foi correr em 93. Então tinha esse negócio do Piquet também, que tinha uma tensão. Foi muito legal. Agora, eu não gosto... O Emerson ganhou. E foi muito importante para o projeto. Porque o Emerson ganhou, então, o cara ganhou em Indianápolis, aí vieram mais patrocinadores. Mas eu não gosto dessa narração. Eu acho uma narração escandalosa. O meu retorno, ele não estava muito bom nesse dia. Então, eu narrei, se você pegar, eu narrei a corrida sempre num tom acima. E na chegada também, eu acho que eu exagerei no tom. Então, eu não gosto dessa narração. Tem muita gente que fala, nossa, sensacional. Eu olho e falo, faltou técnica. Porque eu acho que tudo tem que ter emoção, mas tem que ter técnica. Eu não gosto dessa narração. Mas foi muito legal. Para o projeto, foi assim, a certeza de que iria dar certo. Tanto é que quando eu voltei, quando eu assinei meu primeiro contrato com a Manchete, era um valor ridículo. Naquela época era $1.000 que eu ganhava por mês. Eu ganhava menos do que eu ganhava em Goiânia, mas era a grande oportunidade da minha vida. E quando eu voltei, eles triplicaram o meu salário. Eu falei assim, pô, narrador de Indy não pode ganhar só $1.000. Então eles triplicaram o meu salário. Então, aquela corrida foi um marco. Transformou sua carreira. E eu me lembro que isso foi muito importante, porque você está lá se afirmando. O Emerson ganhou, e aí ele alugava uma casa na época de Indianápolis, geralmente os pilotos faziam isso. E teve uma festa na casa do Emerson no domingo à noite. E a gente foi.
E eu me lembro quando eu cheguei lá, ele falou assim, nossa, que sensacional a sua narração, Theo, maravilhosa. O meu pai, o pai do Emerson Barão, era locutor de corrida. Aí ele falou assim, meu pai viu, falou que você é sensacional. Aquilo, sabe, assim, opa, sabe, o Barão falou isso, tô no caminho, sabe. Então, ela mudou, aquela corrida foi um marco. No projeto, para mim, aí você dá uma relaxada, você não precisa ficar provando mais, você fala assim, agora eu vou, como é que fala? Eu vou melhorar, eu vou lapidar minha narração. Calma agora, sabe? Já está no caminho. Então, aquela corrida foi sensacional em 93, sensacional. Mas eu não gosto daquela narração. Agora, Theo, a gente sabe que você tem, antes de você mudar a chavinha para o futebol, né? Você tem um histórico com Fórmula 1, seja na Manchete, depois no SBT. Mas e resenha, Theo? Nós gostamos de resenha, histórias. Isso, Theo. Essas histórias mesmo que gostamos. Cara, tem O cara que sai lá de Goiânia, aí tá lá nos States. Tem muito, cara, tem muito. Eu ainda quero escrever um livro, é porque você vai ficando mais velho, você vai esquecendo as coisas. Mas tem muita história, cara. Tem uma história que aconteceu em Cleveland. Essa eu contei outro dia no podcast que eu faço com meu filho. Aliás, vou aproveitar, é o Pode Pai, Pode Filho. Tem um canal no YouTube aí, entra lá, registre. A gente toda segunda-feira, às 7 da noite, levanta um programa novo. Pô, legal. E teve em Cleveland, o brasileiro não ganhava corrida. Tinha uma entre-safra sem vitória. E o Gil de Ferran acabou ganhando. E o SBT naquela época, isso era no SBT. O SBT naquela época ficava assim, ó, sem brasileiro ganhando corrida, o Silvio vai tirar a Fórmula Indy. O que eu ouvia que o Silvio ia fazer e o Silvio fez, o Silvio pediu, era um negócio impressionante. E às vezes o Silvio não sabia de nada que estava acontecendo. E aí eu aprendi isso. Então lá na Band, muitas vezes eu falava assim, ó, o terceiro andar pediu. O terceiro andar de qual diretoria. Então, eu precisava de alguma coisa ali, eu falava, é terceiro andar. Eu aprendi isso. E era nada, né? Então era isso aí, o Gil ganhou a corrida. E naquela época, a Brahma patrocinava o Raul Boesel. Tinha um esquema monstruoso da Brahma na Indy. E ela, nessa corrida, ela levou algumas pessoas que ganharam um concurso da Brahma. Tinha umas 20 pessoas da Brahma. E eles levavam cerveja, não tinha Ambev, era Brahma concorrente da Antártica ainda. Então a Brahma levava cerveja para os Estados Unidos. Você ia no box do Raul Boesel, no motorhome, era Brahma. E aí eles viraram e falaram assim, ó, nós vamos num bar hoje à noite, e vocês estão convidados. E eles eram patrocinadores nossos, a gente tinha câmera no carro do Maurício, a gente até trabalhava umas coisas, dava umas ideias. A Índia era legal por isso, a gente participava de tudo, né? Aí nós fomos, e tinha esse pessoal de fora, então tinha cerveja pra caramba. E vamos tomar cerveja. Pô, o Gil ganhou, cara, vitória, sensacional. E tinha o Felipe Giafone correndo na Indy Lights, que hoje é comentarista da Band. Aí o Felipe Giafone, num certo momento, falou assim, cara, vamos para lá tinha um lugar que só tinha boate. Falou assim, vamos para a boate, depois daqui, vamos para a boate. Aí foi a galera para a boate. E já chegamos lá, tudo mamado, né? E o Felipe começou a tomar tequila. E o Felipe era moleque, né? Eu sou o quê? Eu sou uns 15, 18 anos mais velho que o Felipe. Aí o Felipe virou e falou assim, eu te desafio na tequila. Eu falei, esse moleque. Só que era o Felipe, bicho. O Felipe é duro na queda. Aí ele me derrubou. Ele me derrubou na tequila. Pá! E eu comecei a fazer palhaçada lá na boate. Eu sei que teve uma hora que o segurança pegou, me deu uma chave de braço e me tirou da boate. Me expulsou da boate. E jogou na rua. Tipo filme. Tipo filme. Ele pegou e tchum, eu já estava sendo inconveniente. Tchum, me jogou no meio da calçada. Quando eu fui pro meio da calçada, estava passando um guarda mesmo. Cara, o cara tinha uns 2 metros, carecão, fortão. Aí, quando ele viu aquilo, ele virou e falou assim, o que está acontecendo aqui? Eu não falava muito bem o inglês naquela época. Aí eu virei e falei assim, esse cara aí é um babaca, esse cara me tirou da boate. Aí ele me encarou e falou assim, mas o que está acontecendo? Me dando dura. Aí eu falei, esse cara é um babaca.
Aí ele virou e falou assim, eu estou falando com você. Subiu a voz. Aí eu virei e falei assim, você também é um babaca. E já mandei ele, assim, xingar eu sabia. Xingar em inglês eu sabia bem. Aí eu já, comecei a xingar. Aí ele só virou e falou assim, hands back, coloca a mão pra trás. Eu falei, que é isso, cara? O cara tá louco? Aí já me jogou e meteu uma algema. Quando ele meteu a algema, eu fiquei louco. Aí eu xingava mais ainda. Aí ele foi me levando e o Felipe avisou a galera, né? Tinha uma galera brasileira. O Felipe falou, o Theo foi expulso aí, cara. E aí ele foi me levando pro carro de polícia. E eu sempre olhava para aqueles carros de polícia americano e falava assim, nossa, esses carros são bacanas, cheio de luzinha lá dentro. Tinha sempre 2 espingardas assim no meio dos 2 bancos, sabe? Eu olhava e falava assim, nossa... Aí quando ele me levou pro carro, pro oficial dele, eu falei assim, nossa, eu vou andar nesse carro, sabe? Eu falei, pô, demais, eu vou andar nesse carro agora. Aí o cara pegou e falou assim, ID, né, o documento. E eu tinha uma carteira que era parecida com essa aqui. Então, mas ela tinha bem mais. Então, você ia passando aqui, né? Porque o ID brasileiro é diferente do americano. Aí eu tirei ela, eu estava algemado aqui, eu tirei ela aqui, entreguei pro cara, falei, aqui ó, a carteira. Aí o cara pegou a carteira, aí eu virei, ele falou assim, what? Aí eu falei assim, ID. Aí eu falei assim, what? Aí eu falei assim, go. Aí ele passava, né? Pô, eu tava chapado. Aí ele chegava até o final e falava assim, back. Aí o cara foi ficando no pé da vida, o oficial. Aí achou. E eu falava pra ele, assim, cara, você é gente boa. Esse cara aqui não, o que me algemou. Você é gente boa. E ele foi falando, aí nisso chegaram os brasileiros. E tinha o Marcello, que era o empresário do Felipe, ele era um italiano. E aí ele começou a falar inglês com o cara. Começou a falar inglês com o oficial, e ficava assim, os brasileiros a uns 2 metros, eu aqui na porta do carro, não dentro do carro, na porta do carro, e tinha uma galera, uns 10 brasileiros assim, e os caras ficavam torcendo, né, pô, vai liberar. Aí o Marcello ficava falando, e o cara tava embarcando na dele, eu sentia que ele tava embarcando na dele. Eu falei, não, bicho, eu quero andar nesse carro. Aí eu virava pro guardão e xingava de novo. Aí o cara, aí começava tudo de novo. E aí tinha a torcida, pá. Aí eu sei que estourou uma pancadaria na boate da frente, voando coisa, que eles precisaram ir lá, os policiais precisaram ir lá. Aí o cara tirou a algema e falou assim, quando eu voltar, eu não quero ver a cara de nenhum de vocês. Vai embora. Eu só lembro que esse Felipe me pegava aqui por trás e levava pro carro para ir embora. E eu fui a maior decepção do mundo. Eu não andei no carro da polícia. Eu não andei no carro da polícia. Sensacional. Quase Theo José foi detido nos Estados Unidos. Pois é. E fez uma força para andar mesmo. Cara, e você me lembrou do Gil de Ferran? E nessa época, meu pai trabalhava na Ford Caminhões. Sim. E o chefe do meu pai era o Lucas de Era Ferran. o pai do Gil. O pai do Gil. E teve um Natal, acho que foi desse de 93, 94, foi alguma coisa assim. E o Gil de Ferran foi na empresa. E foi a primeira vez que eu tive contato com o Gil de Ferran, foi através do pai dele, que era chefe do meu pai, né? E até tinha algumas entradas depois pro GP, quando a Indy veio pro Brasil né? Que eu era menor e não podia ir, mas foi muito legal. E o Luca era uma pessoa muito, era muito serião, muito centrado, né? Mas era muito gente boa. E aí foi quando eu conheci o Gil de Ferran. E você decolou junto com a Indy aqui, porque você já tem o Emerson Fittipaldi, você já tem o Raul Boesel, que são famosos, mas chega também essa nova geração, com o Gil de Ferran, depois vem com o Tony Canaan, com o Christian Fittipaldi, Tony Canaan, André Ribeiro. Isso foi importante também para inserir e para evoluir na TV brasileira sem dúvida. A Indy? Foram 2 fatores. Essa explosão, né? A Indy, ela realmente rivalizou com a Fórmula 1 a partir de 95. E a modificação que o SBT fez na transmissão de automobilismo no Brasil. Eu falo isso deixando a modéstia de lado, mas nós transformamos a transmissão. E vou mais, nós fizemos coisas que nem os americanos faziam. Eu falava com o piloto ao vivo, essa volta que vocês assistem de vez em quando do Senna em Interlagos, ele falando, olha, aqui eu coloco a primeira marcha, aquilo é gravado. Aquilo é gravado e editado. Eu falava ao vivo.
A gente tinha um sistema de comunicação que parecia um rádio amador, era um rádio que eu tinha todos os pilotos ali comigo. Lógico que eu não falava com todos os pilotos, que tinha que ter autorização. Sim. Mas os brasileiros a gente tinha com as equipes, menos a Penske, menos o Emerson, menos o Hélio, nessa época não estava na Penske, menos o Emerson, nessa época era só o Emerson. A Penske não deixava. Então, por exemplo, falava, olha, bandeira amarela. Aí falava, depois de 1 minuto, vocês podem chamar o piloto. Então, numa bandeira amarela, eu entrava e falava, Gil, como é que tá a pista? Tá suja? Aí eu falava, era ao vivo. Sabe? Teve uma situação em Cleveland também. O Roberto Pupo Moreno era uma equipe muito ruim, ele sempre andava lá atrás. E a gente combinou que na volta de apresentação, lá eram 3 voltas de apresentação, 4 às vezes. Na volta de apresentação a gente ia falar com o Roberto Pupo Moreno. Então, pô, agora vamos falar com o Roberto Pupo Moreno. E o Roberto falava muito. Então, ele falou, não parava de falar. E ele foi entrar na reta para largar, e eu virei e falei assim, Moreno, vai largar, sabe? Aí, pronto. Então, assim, teve essa história. E teve uma em Indianápolis em 94 o Emerson não classificou. Não, 94 o Emerson bateu. 95 o Emerson não classificou. A Penske não classificou. Aí o Christian foi segundo lugar. O primeiro foi o Villeneuve. O Christian estava correndo. O Emerson deu uma passada na nossa cabine. Ele não estava correndo. E o pai do Christian, o Wilson, estava no box. Aí teve uma bandeira amarela que o Emerson estava na cabine. Aí eu virei e falei assim, vamos falar com o Christian? Vamos. Aí eu falei assim, Christian, não sei o quê. Ele estava bandeira amarela, ele estava lá. Aí eu falei assim, o seu tio tem um recado para te dar. Aí o Emerson entrou e falou, Christian, na curva 3, cuidado. Não vai muito em cima não, que tá sujo. Aí eu falei assim, e o Azenha tá com seu pai lá nos boxes. Aí o pai dele entrou também na conversa. Isso foi uma coisa... Cara... A gente teve helicóptero em Laguna Seca, na Califórnia. O helicóptero era do SBT. Abriu a transmissão, falou, estamos chegando na pista, lembro direitinho disso. Estamos chegando, vem com o SBT, não era vem da com organização, SBT. era do SBT? Era do SBT. Teve uma cisão, né? Ficou a IRL de um lado e Indy do outro, que depois virou Fórmula Mundial. Então a gente foi fazer as 500... Enquanto a IRL fazia em Indianápolis, a gente fazia uma tal de 500 milhas dos Estados Unidos, que não deu certo. Em Michigan. O SBT resolveu fazer o treino classificatório no sábado. Aí eu ficava na saída de box, com câmera, com microfone na saída de box, e a gente tinha combinado tudo com a organização. Então eu falava assim, você tem que liberar o carro às 2h30. E o meu coordenador falava, Theo, falta 1 minuto. E eu tinha 1 minuto, e ele falava 30. Aí eu falava, olha, o SBT tá aqui, não sei o quê. Aí eu falava, 15. E eu tinha que sair, os caras já estavam ali, eu estava vendo os carros ali na frente. Aí 10, falou assim, e a partir de agora vai começar o treino classificatório. Por favor, entre na pista. Eu saía da frente, os carros passavam. Isso ninguém nunca fez. Ninguém. Isso não fez Estados Unidos, isso a gente fazia. Então a gente mudou. A primeira câmera de box, antigamente, e muitas vezes acho que o Hermano Henning, que foi o repórter da Globo, ele entrava com áudio do box, na época de cena, de pequena. A gente entrou com câmera, a gente entrava com câmera. Então, ninguém nunca fez isso. Revolucionou tudo. A gente revolucionou, e isso ajudou. Para vocês terem ideia do tamanho que era o nosso trabalho, a gente tinha igual esses caminhões que se vê em estádio, a gente tinha em todas as pistas um caminhão desse. Caramba. E o caracteres de classificação era em português. Não era igual você vai pegar e vai ver a Fórmula 1 nesse final de semana, que aparece lá, best time. Era tudo em português, porque passava pelo nosso caminhão, sabe? Então a gente fez... Cara, que absurdo. A gente fez umas coisas que ninguém fazia, porque a equipe era criativa, o SBT dava essa condição e era um evento que faturava muita grana. Muita grana. Então, a gente tinha dinheiro. Era uma produção, a gente tinha dinheiro. Então, isso tudo ajudou a impulsionar. E eu dei sorte de estar lá no meio dessa brincadeira. Sensacional. Deixa eu só enveredar para um outro assunto, César, porque estamos aí na porta de uma Copa do Mundo, e você, se não me engano, você fez 4 Copas. Eu fiz 98, depois eu fiz 2002 no rádio, aí eu fiz 2010, 2014 e 2018. São 5. São 5 Copas. 5. 98.
A primeira Copa do Mundo, eu tô indo pra minha segunda. A primeira foi aqui no Brasil e eu sei da emoção que é. Mas pra você, como é que foi a emoção dessa sua primeira Copa do Mundo? Eu não tinha um ambiente muito tranquilo, foi no SBT. Eu não tinha um ambiente muito tranquilo no SBT, não, porque no SBT naquela época tinha o departamento de esportes e tinha a Fórmula Indy. A Fórmula Indy era uma coisa meio separada do departamento de esportes. E causava ciúme, por tudo isso que eu estou falando, pela estrutura, a gente ia para todas as corridas, né? Eu ia no programa do Serginho Groisman, que tinha de tarde, todos os dias, 2 vezes em semana de corrida. Eu ia no programa da Hebe na segunda-feira, que ir no programa da Hebe era um acontecimento, né? Você vai no programa da Hebe. Eu ia no programa da Hebe. Então, causava um certo ciúme no pessoal. Foi no Jô? Você chegou aí no Jô? Não, no Jô eu nunca fui. Eu trabalhei com o Jô na Fox, aquele debate final especialistas, né? Que, se eu não me engano, foi a última vez dele em televisão mesmo. Mas eu nunca fui no Jô. O Jô era um programa meio à parte naquela época. Sabe? Para ir no Jô era ele e tal, eu nunca fui. Aí, os caras falaram assim, o Theo vai pra Copa. Então eu caí lá como um ser meio estranho na Copa. E aí o clima não era muito bom para mim, eu estava muito pressionado, sabe? Eu fiz muito jogo off-tube, eu olho para trás, eu vi que eu fiz muita coisa que eu não faria hoje, eu ficava muito preocupado com produção. Eu tinha assim umas 8 folhas de produção e não usava nada daquilo e ficava preocupado só com aquilo. Então assim, não faço isso mais hoje. Eu sou muito preocupado com produção, mas não naquela época. Eu estudava o dia inteiro naquela época. Eu não saía do hotel. E eu fiz um jogo só no local, que foi França e Itália, quartas de final. Eu sou péssimo de memória. Quartas de final, que foi para... Essa também tem uma história. Que foi para prorrogação e pênalti. Tava eu e Orlando Duarte. E na Copa do Mundo é bancada, Sim. não é cabine. Né? Você tá aqui, tem os caras do lado, aqueles ali, fones tal, gigantes, né? Aquelas coisas. E eu tô lá, né? E já no final do segundo tempo, vontade de ir no banheiro. E nada. A gente brinca que é problema de conexão, Theo. E aí acaba. Aí acaba o jogo. Quando acaba o jogo, você não tem mais comercial para passar. Vem a prorrogação, sempre cola. Você vai fazer o comercial no final da prorrogação. Aí eu falei, bicho, agora vem uma prorrogação de 30 minutos aqui, o negócio tá... Ai, meu coração. Aí, a prorrogação 0-0. Aí eu falei, cara, vem pênalti agora. Aí eu levantei. Garrafinha plástica. Eu levantei ali mesmo e papapá, e mandei bala. Falei, não tem jeito, cara. Ainda bem que você tinha uma garrafinha ali, né? Eu falei, Ainda bem que mas foi o isso, número 1 também, mas né? isso é a experiência do automobilismo, que automobilismo, a gente tinha corrida de 3, 4 horas, a garrafinha sempre teve. Sim. Sempre teve a garrafinha. Né? Automobilismo Não era tem direto. jeito. Direto. Assim, a primeira coisa que acontecia nas corridas do Oval era acabar a corrida, eu fechava, né? Lógico, fechava tudo direitinho. Era eu pegar e jogar no lixo direitinho, entendeu? Nada ali. Era a primeira coisa. Bora lá, Cezão. Agora, Theo, ainda em relação à Copa do Mundo, né? Você passou também SBT, Rede TV, e chega em 2014 para fazer a Copa do Mundo no Brasil, que acontece, né, o falecimento do Luciano do Vale, que até então era o número 1, de repente você, no meio da tragédia, né, que foi a perda de das maiores referências da locução esportiva, você tem que segurar. Como que foi aquele ano específico e fazer aquela Copa no Brasil e você sendo o número 1, tendo que narrar o 7-1? Eu volto no tempo, e agora eu estou muito tranquilo para falar isso. A primeira vez que eu falei, eu acho que foi no Flow agora, tem uns 10 dias. E estou falando agora pela segunda vez. Eu acho que houve uma pressão desnecessária em cima de mim naquela situação. O Luciano morreu. Quando o Luciano... Isso aqui é um bastidor. Quando o Luciano morreu, eu estava no sábado, eu ia fazer um jogo, porque era assim, o Luciano fazia... Aquilo era Campeonato Brasileiro. Então o Luciano fazia o jogo do Paulista e eu fazia o jogo do Carioca. Eu fazia o Campeonato Carioca e ele fazia o Campeonato Paulista. E eu estava escalado para fazer, se eu não me engano, era um São Paulo e Fluminense no Morumbi. Eu morava do lado do Morumbi naquela época. Se eu não me engano, era São Paulo e Fluminense.
E eu já tinha feito minha produção, eu estava num churrasco em Goiânia, na casa de um grande amigo meu, e eu ia viajar no domingo de manhã de volta para São Paulo. Aí toca o telefone, era o meu chefe imediato, ele falou assim, Theo, trocou a escala. Você vai fazer o jogo do Corinthians. Acho que era Corinthians Atlético Mineiro, né? Acho que era Isso. Uberlândia. Em Uberlândia, isso. Corinthians, Mas aí, Atlético aí Mineiro eu falei em assim, Uberlândia. mas é off-tube. Aí eu virei e falei assim, tá bom, mas eu não, depois eu te ligo. Falei, tá bom, não sabia de nada. Aí eu cheguei pra galera e falei, galera, eu vou parar de tomar cerveja porque eu vou ter que fazer outra produção que trocaram minha escala. Eu vou fazer o jogo de São Paulo amanhã. Aí tá bom, mas eu tô ali. Aí eu peguei e fui pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, esse meu chefe imediato me liga de novo e fala assim, Theo, você vai fazer o jogo amanhã? E eu não sabia de nada. Eu até escrevi no meu Twitter, eu falei assim, mudança de escala. Amanhã, e só, porque eu não sabia. Não ia passar pela minha cabeça que o Luciano morreu. Aí cheguei em casa e falei assim, ó, você vai fazer o jogo amanhã porque o Luciano morreu. Eu falei, caraca. E o Neto, a gente era muito ligado, e eu sabia que o Neto é muito emotivo. Aí a minha primeira preocupação foi com o Neto. Eu liguei pro Neto e falei, Neto, aconteceu isso. Ah, não pode, aconteceu, pá. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que mudar a minha passagem, porque eu quero, antes de fazer o jogo, ir no velório do Luciano. E não consegui mudar a minha passagem para de noite. E a única coisa que eu pedi, eu falei assim, olha, eu quero que amanhã, na coordenação do jogo... ele virou e falou assim, e é bem provável que o enterro aconteça durante o jogo. A gente vai transmitir. Quer dizer, eu ia fazer o jogo, ia ter que transmitir um enterro do Luciano do Vale. Aí eu virei e falei assim, tá, eu sou frio com relação à morte. Eu falei, tá, mas eu gostaria que quem me coordenasse amanhã fosse o Fernando Svevo. O Fernando Svevo é um grande amigo meu e foi um cara que fez a Copa da África comigo e me conhecia e tudo. Aí eles viraram e falaram assim, tá bom. Ok. Aí eu não consegui voo. Não consegui voo, já era início da noite. Ia de manhã. Aí eu falei, Svevo, me pega no aeroporto que eu quero ir para Campinas, faço e vou para o Morumbi. Aí, dito e feito. E aí começou uma pressão desnecessária, que eu digo hoje, em cima de mim, de parte da direção, da equipe, Luciano e tal. E eu tenho uma filosofia de trabalho, filosofia. Eu não posso deixar a emoção passar do ponto. Eu sou um narrador esportivo, eu sou um jornalista também. Por exemplo, eu nunca chorei em frente. Quando a minha mãe morreu, eu estava apresentando um programa de debate na Fox. Durante o programa, um irmão que nunca me liga, me ligou. Eu peguei o telefone e falei, oi. Ele falou assim, Theo, nossa mãe morreu. Aí eu falei, como? Ela já estava meio doente. Eu falei, como? Nossa mãe morreu. Eu falei, ok. Aí deixei o telefone e vaza, né? Você tá aqui, a coordenação está te ouvindo. Aí o coordenador ouviu e falou assim, Theo, você quer sair? Eu falei, não, vou fazer o programa inteiro. Eu só mandei uma mensagem para minha esposa. Eu falei assim, Thelma, consegue uma passagem para mim a partir de tal hora do Rio para Goiânia. E tum. Aí quando veio pro break, a equipe soube, não, Theo, você sabe? Não, isso aqui é sagrado. Isso aqui eu vou fazer primeiro. O meu pai morreu, eu estava fazendo uma matéria do Emerson em Laguna Seca. O Emerson me deu a notícia. Eu estava fazendo um treino dele em Laguna Seca. Os caras que eu vou... Não, vou fazer a matéria. Então, eu sou meio frio com relação a isso. Mas, falei, cara, eu vou fazer um enterro, bicho. Na hora que o caixão tá indo pro... Eu vou estar no meio de um jogo. Mas eu falei assim, eu não vou chorar, eu vou segurar a onda. Tanto é que quando eu abri a transmissão, o Neto chorou e eu segurei. E eu fiz. Se fiz bem ou mal, mas eu fiz do jeito que eu pretendia. Ok. Aí, ficou aquela história. Quem vai substituir o Luciano? Quem vai substituir o Luciano? Quem vai substituir o Luciano? Esse é um bastidor que eu estou falando pela primeira vez. A diretoria, 5 pessoas, se reuniram no Ilha das Flores, que era um bar-restaurante ali perto da Band, que eu adorava, ele fechou. E falaram assim, gente, quem vai substituir o Luciano? Nós temos esses na casa, vamos contratar. E 3 pessoas falaram, é o Theo, é o substituto natural. Uma pessoa quis uma pessoa de fora e outra pessoa quis outra pessoa de fora. Aí falou assim, ok, então
nós decidimos que vai ser o Theo. Vamos pegar a autorização do Johnny. O Johnny estava na China ou no Japão, que é o dono. Aí me falaram, o seu nome está escolhido, mas o Johnny tem que carimbar. E passaram para o Johnny e falaram, não, o Theo é o substituto natural, é o Theo. Ok, então o Theo é o substituto natural, beleza. Na Copa do Mundo, eu acho que foi criada parte da equipe não me ajudou a colocar pressão. Então, ficou um caldeirão para você? Ficou. Eu me lembro o primeiro jogo que foi na Arena, a abertura da Copa, cara, eu tava com um trator nas minhas costas. Eu acho que ali faltou um pouco de habilidade na condução e eu fiquei meio que isolado, sabe? Eu sou muito religioso, então eu nunca fui tanto em igreja como eu fui naquela Copa. Eu chegava na cidade e perguntava qual que é a igreja mais perto, porque eu fiquei muito isolado e ficou um clima meio carregado. Tinham umas pessoas que ainda não aceitavam que o Luciano não estava, né? E ficava colocando uma pressão. Você saía para jantar, só falava do Luciano. Ok, mas cara, aqui é um ser humano. Você tá entendendo? Então hoje eu vejo isso. Naquela época não, naquela época eu ficava pressionado. E era uma coisa meio insana. Eu adoro isso, mas era meio insano. Eu me recordo de um jogo, é o que eu falo, minha memória é horrível. Um jogo em Porto Alegre, já era assim, quartas de final, oitavas de final, que era a Alemanha. Eu não tinha feito nenhum jogo da Alemanha. Era Alemanha e alguém. Foi um jogo que a Alemanha penou lá em Porto Alegre. E tava um frio. Eu cheguei no hotel, era 1h30 da manhã do dia anterior. O hotel estava tudo fechado, não tinha 24 horas, nada. Eu tive que pedir num lugar. Eu sei que a comida chegou umas 2h30, 3 horas da manhã. Eu acordei às 7, fui para o café da manhã, encontrei o Petrin, que o Petrin é a seleção da Alemanha, conversamos e tal. Eu fui para o jogo. Então, era um negócio insano. Você acabava o jogo, corre para o aeroporto. Sim. Eu me lembro que em Brasília, uma vez, eu quase que dormi a madrugada inteira no aeroporto, porque senão não dava tempo. Era um negócio bem louco. E ainda jogavam uma pressão. E não tinha gente para falar assim, e a única coisa que eu pedi que uma pessoa lá dentro que seja feliz, que eu falei assim, cara, eu gostaria que o meu coordenador fosse o Svevo. A gente foi tão bem na Copa da África, eu só quero isso na Copa. Eu nunca pedi muita coisa, eu sempre fui mais na minha. Acha que mata no peito e resolve, às vezes não. Eu falei, eu quero o Svevo. Não me deram o Svevo. O Svevo só fazia jogo comigo do Brasil. Não me deram o Svevo. Então, e eu acho que não me deram porque não quiseram dar. Então, essa pressão, eu acho que ela não era necessária. Graças a Deus deu tudo certo. A audiência foi maior do que a última Copa, o faturamento foi bom, deu tudo certo. Mas foi um mês bem complicado. Me lembrou um pouco 98 na França. E os deslocamentos, né, César? Eu estava nessa Copa também, estava pela Rádio Globo na época. Tem até mais água para você aqui. Eu vou até servir, fala porque muito, o assunto... Né? Fala muito. A resenha é muito boa aqui, a resenha é muito bastidor boa. Também. E os deslocamentos eram mais ou menos... Eu lembro que eu saí de Cuiabá, de um jogo do Japão, e eu fui para Manaus. Eu saí de São Paulo para Manaus para fazer Itália e Inglaterra, foi Manaus? Teve um jogo grande em Manaus, acho que foi Itália e Inglaterra. Mas eu não tava nesse aí, não. É longe. É longe e úmido, né? Um longe que tem a chuva das 4 da tarde, tem todas as coisas. Esse jogo também tem um bastidor muito muito bom. Eu tomo um remedinho para dormir. E ele, para mim, faz o efeito de dormir. A gente ia, né? O voo de São Paulo, a gente saiu de Campinas. Era tudo azul, né? A Band naquela época tinha até o avião com o Luciano azul e tal. O avião verde e amarelo. Ele hoje é o nome Luciano do Vale. Se vocês forem em algum aeroporto, observa que tem um avião que é Luciano do Vale. Eu tomei o remédio e o Neto estava. E o Neto estava numa crise no casamento dele, né? Aí eu falei, cara, esse voo é longo, eu vou tomar meu remedinho para dormir, né? Aí o Neto falou, e dorme? Eu falei, dorme. Aí só tem um problema, Neto. Antes de você dormir, você entrega tudo. Se eu sair perguntando as coisas para você, você entrega tudo. Aí ele falou, não, eu vou dormir. E tem gente que não dorme. Tem gente que toma e não dorme. Aí, nós entramos no avião. Ele falou assim, Neto, toma um quarto. Você nunca tomou? Toma um quarto, porque esse é forte. Vai pagar. Esse é forte. Ele falou, beleza. Aí ele tomou metade. E dentro do avião, eu já vi ele lá no telefone.
falando. Ele ficou aqui, azul 2-2, ele ficou do lado de cá, eu fiquei na janela de cá, ele ficou no corredor de lá. E tinha uma pessoa que não era da equipe aqui do lado. E ele falando, nossa senhora. Aí dormi. Aí eu acordo, né? Tem uma hora que teve uma turbulência grande mesmo. Aí eu acordei, uma confusão no avião, e o Neto falando alto. Não, mas por que isso? Eu falei, cara, esse cara não dormiu. Eu falei, esse cara não dormiu. Eu falei, caramba, Neto, você não dormiu? Eu falei assim, que remédio é esse? Eu não parei de falar. E eu imagino o que ele falou, né? Nossa. Aí eu falei, nossa senhora, eu lembro. Ele falou o voo inteiro e alto Ao pra invés de caramba. dormir, acendeu o homem. Eu falei, cara, eu vou dormir. Eu falei, cuida dele aí, sabe? Ai, meu Deus do céu. Impressionante. Já 1 hora de um papo maravilhoso. Passa rápido, hein? Passa rápido. Então vamos lá, Cezão, vamos fazer aqui uma última sua, uma última minha, a gente vai para as odds e a gente vai para o jogo rápido. Perfeito, com o José. perfeito. Enquanto isso, já tô passando aqui a mensagem para nossos editores que subir a plaquinha de mais 10 aí. Precisa porque... pelo menos mais 10. Né? Não, a carreira é boa, o cara é bom de resenha, Sensacional, entendeu? sensacional. Tem Libertadores da América. Tem muita coisa boa aí. Você tem essa passagem pela Fox, né? Você faz a Copa do Mundo da Rússia também? Não? Eu fiz, mas quando eu fui contratado, eu já fui avisado. Você não vai pra Copa, você vai ficar fazendo o debate final especialista, que foi aquele com os treinadores, com o Jô e tal. Legal. E da Fox, você é emprestado, primeiramente, né? Igual a gente brinca no futebol, é emprestado para fazer a final do Campeonato Carioca e de repente a gente vê, quem conhece, quem te acompanha, a gente vê que o SBT tem muita tua cara hoje, né? A gente sabe a apuração que tem, o jeito, a super cobertura que foi em Guayaquil. Como que se deu essa mudança da Fox para o SBT? Por que você aceitou o desafio de retornar à emissora de Silvio Santos? Eu fui muito feliz no SBT. Apesar de eu ter ficado 12 anos na Bandeirantes, e eu devo demais à Bandeirantes, é um lugar que eu tenho um carinho especial, um carinho muito grande pelo Johnny Saad, uma pessoa que sempre me tratou com o maior respeito, carinho. A gente se fala até hoje. Mas a minha casa sempre foi o SBT, sabe? Ali que eu ganhei a projeção, ali que eu entendi o que era uma televisão nacional, porque a Manchete, eu peguei a Manchete em crise. A Manchete, eu não sei se vocês lembram, a Manchete estava numa crise profunda. Toda vez que eu ia para o aeroporto, tinha greve na Manchete, né? Eu fiquei 3 meses na Manchete e não recebi. Depois, o projeto Fórmula Indy do Emerson e a empresa dele que me contratou. Mas os 3 meses de contrato assinado com a Manchete eu não recebi, né? Então, a Manchete foi diferente. O SBT é que eu vi assim, a responsabilidade, a projeção, aonde você ia, as pessoas conheciam. E eu tive muito carinho no SBT, tenho amigos lá que eu voltei e estavam. Então, o SBT sempre foi a minha casa, eu sempre tive um carinho. A domingo, às vezes, eu mesmo na Band ficava assistindo o programa Silvio Santos, falava, nossa, que legal que é o SBT e tal. Pronto. Fui para a Fox. Eu cheguei na Fox, o grupo já estava formado, né? Eu entrei no lugar do Gustavo Villani, que o Villani foi para a Globo, abriu a vaga, eu fui para o lugar do Villani. O grupo já estava formado. É mais difícil quando você entra num lugar com um grupo formado. Mas eu fui muito bem tratado, eu tive grandes oportunidades. Eu matei um desejo meu, que era narrar Mundial de Moto, que eu nunca tinha feito. E fiz, e adorei narrar. NASCAR você chegou a fazer? Fiz NASCAR, mas NASCAR é mais complicado. NASCAR é um negócio mais complicado. NASCAR, 5, 6 horas de corrida e você sabe que o que vale são as últimas 50 voltas. O pessoal da NASCAR fica pé da vida que eu falo isso. Mas, bicho, eu peguei umas pedreiras ali, que eu falo, o que eu vou falar? Você sabe que não acontece nada. Cara, 500 milhas já é muito. Os caras fazem 600 milhas. Mas esse cara é tão louco. Aí você começa lá, são 400 voltas. Aí eu olhava lá, 40, eu falei, caraca, ainda tem 360, sabe? É um negócio que, e tanto é que eles estão revendo isso, porque hoje com as mídias sociais, hoje com a mudança da forma de ver esportes, é difícil uma pessoa ficar mais que 2 horas ligada na televisão, é difícil, eles estão revendo essas histórias, ok. Então, quando o SBT virou e falou, vem fazer o jogo, e a Fox me liberou, cara, aquele dia eu tava assim, em lua de mel. Falei, nossa, eu tô aqui no SBT. E a gente tava vivendo um momento de insegurança na Fox, porque tava já acontecendo na prática a fusão com a ESPN. E nas reuniões que a gente tinha reunião pra caramba. Toda semana tinha uma reunião. Aí eu falei, olha, ainda não definimos o que vai ser no futuro. Cara, umas reuniões, você saía das reuniões e falava, cara, os caras chamaram a gente pra quê?
Vamos lá. Aí eu falei assim, mas não falaram assim, você vai ficar, você não vai ficar. E tava as pessoas com a lista de Schindler aqui, quem vai ser escolhido, quem não tensão vai. no ar, né? Era, e todo mundo no Rio, sabe? Morando no Rio. E eu já tinha colocado uma coisa na minha cabeça. Falei assim, se for para ficar no Rio, eu não fico. Por um motivo, financeiro. Aqui em São Paulo eu tinha apartamento. No Rio eu não tinha. O Rio é mais caro do que São Paulo. Eu falei, se for para ficar no Rio, eu não vou ficar, vou voltar para Goiânia. Ou então vou conseguir alguma coisa em São Paulo. Aí, fiz o jogo, deu tudo certo, graças a Deus. Audiência boa. A transmissão tivemos alguns problemas técnicos, mas nada que... Ok. Faturaram pra caramba. Aí quando a Libertadores foi comprada pelo SBT, que eu fiquei sabendo, teve até um companheiro meu que mandou uma mensagem e falou assim, aquece. Aí beleza. Naquele dia, aí também tem um bastidorzinho. Naquele dia, era uma folga minha, era quinta-feira, eu estava de folga. Aí eu tinha combinado com 2 amigos meus de lá, a gente morava na Barra. A base da Fox era Barra, porque a Fox era na Barra. Aí a gente falou assim, vamos para a Zona Sul hoje. Quando a gente ia para a Zona Sul, a gente ia para beber. Né? Era um programa, porque você sair da Barra para lá é 1 hora, né? Sim. Aí beleza, vamos para a Zona Sul, vamos. Aí eu falei, então tá, 11h30 eu passo aí. A pessoa falou, tá bom. Aí eu já estava descendo, toca o telefone, era o diretor artístico do SBT, o Pelégio. Aí ele falou assim, Theo, você ajuda a gente de novo? Aí eu falei, ajudo em quê, Pelégio? Ele falou assim, nós vamos fazer a Libertadores da América. Você narra com a gente? Aí eu falei, narro. Aí ele falou assim, mas eu preciso que você seja liberado logo. Aí eu falei, quando que é o logo? Ele falou, segunda-feira. Eu falei, eu tenho que ver com o pessoal aqui. Ele falou, você veio e me avisa? Eu falo, ok. Desliguei o telefone, eu nem falei de salário. Foi só isso, eu desliguei o telefone e liguei para o Moron, que era o meu chefe de Moron, o SBT está atrás de mim para fazer uma proposta, mas eles querem saber quando é que você pode me liberar, eu quero ir. Está nessa situação aí, eu quero ir. Aí ele virou e falou assim, eu te libero hoje. Amanhã você não precisa trabalhar mais não. Eu falei, pô, obrigado, Moron. Ele falou assim, mas só me mantenha informado. Eu falei, vou ligar para eles e tal, eu vou acabar de acertar. Só me mantenha informado. Eu falei, beleza. Aí eu liguei para ele e falei assim, Pelé, segunda-feira eu tô aí. Tá? Eu te ligo e a gente se encontra. Tá bom, tá bom. Aí eu desligando e falei assim, você não quer saber quanto você vai ganhar, não? Eu falei, mesmo. Quanto que é? Aí ele falou, eu falei, pô, mas não dá para subir isso. Eu falei assim, tem que ver, não sei o que, mas tá beleza. Eu falei assim, vê aí e tá beleza. Aí eu entrei dentro do carro, já estavam os dois, eu falei assim, galera, hoje a gente vai num lugar show e eu vou bancar. Porque eu tô voltando pro SBT. Tô voltando pra casa. Cara, essa é uma coisa boa. Eu falei assim, eu só tenho agora que liberar aqui o meu apartamento, né, porque era alugado, eu tenho que liberar. Eu liguei pro dono, o dono era jogo duro, cara, um carioca jogo duro. Aí eu liguei pra ele e falei assim, cara, era o último, eu tinha mais 2 meses de aluguel. Aí eu virei e falei assim, ó, eu tô saindo e tal, tem jeito de você fazer a vistoria e eu sair logo? Aí ele virou e falou assim, quando você quer que eu faça a vistoria? Eu falei, amanhã. Aí ele virou e falou, beleza, mas você sabe que na multa tem multa, né? Eu falei, cara, você vai me cobrar multa por 2 meses? Ele falou, tem que cobrar. Eu falei, eu pago. Eu pago. Eu arrumei minhas coisas na sexta-feira, era mobiliado o apartamento. E sábado eu coloquei meu carro na estrada. Caramba. Sábado de manhã eu coloquei meu carro na estrada e vim embora, sabe? Então assim, era a volta para casa, cara. Eu falei assim, nossa. Aí o povo falou assim, pô, mas SBT com esporte, Silvio Santos pode acabar. Eu falei, não importa, eu vou por risco. Eu vou por risco, sabe? E aí veio Libertadores, a gente perdeu veio Liga dos Campeões, a gente perdeu a Libertadores, mas veio Sul-Americana, e eu espero que outras coisas apareçam. Eu tô lá, até eu acho que já tá no lucro. Contato com o Silvio Santos nessa sua volta, você teve? Não, nada. O Silvio Santos, depois que eu voltei, ele teve no SBT 2 vezes. 2 vezes só. Mas antes, na primeira passagem? Na primeira passagem eu tive 2 Silvio? contatos com ele. Uma vez no aeroporto, eu estava indo fazer uma corrida, ele estava indo para outro lugar, a gente se encontrou no aeroporto, eu me aproximei dele e foi a primeira vez. Eu falei, Silvio, eu sou o Theo José, trabalho no SBT e tal. Ele falou, lógico, eu te conheço e tal. Foi super cordial. E um outro contato que a gente teve foi numa corrida de Toronto, da Indy. Ele estava passando férias em Orlando, o Emerson era o dono dos direitos, aí o Emerson armou um esquema, mandou o avião buscar ele em Orlando para ele conhecer, ele foi sozinho.
Ele foi sozinho para a Indy. E aí ele foi na cabine. A cabine era circuito de rua, era uma cabine móvel, né? Mas era bacana. Ele entrou na cabine, fez um monte de perguntas sobre como é que funcionava, o que era isso, o que era aquilo e tal. Mostrou que ele acompanhava as corridas, sabia o nome das pessoas. E a gente tinha armado um esquema, a equipe tinha armado um esquema, que ele ia ver a corrida num camarote e ia ouvir a minha narração. E aí, quando acabar a corrida, eu vou rapidamente para o banheiro, porque eu tomo muita água, muita água. E lá era banheiro químico, né? Então eu desci da cabine e tô no banheiro, fila, quem é o primeiro da fila? O Silvio Santos, está na minha frente. Aí ele olhou para mim e falou assim, ô, Theo, porque eu leio os textos, né? Nessa segunda, no SBT isso, aquilo e tal. Aí ele falou assim, quer dizer que contrataram então a pessoa? O filme é bom, hein, nessa semana? Ele estava ligado no que estava acontecendo, porque estava de férias. Aí eu falei, e eles mandam aquilo, eu leio. Eu falei, Ele falou assim, parabéns, muito parabéns pelo trabalho, foi ótimo, gostei muito. Aí quando a pessoa saiu da frente, ele falou assim, por favor, eu estou passeando, você está a trabalho? Eu falei, não, pelo amor de Deus, seu Silvio. Senhor primeiro, pelo amor de Deus, senhor primeiro. Aí ele entrou, saiu, falou, até logo, hein? Eu falei, boa viagem. Ele falou, para você também. Pronto. Antes da Odd, a gente estava em Itu, né? A gente estava transmitindo o Vasco da Gama e Ituano. E no final a gente fez a entrevista com o Raniel. Né? Sim. Theo, me perdoa, mas veio você na minha cabeça. Por quê? Porque ele falou, não, aqui é homem para baralho, muito baralho, muito baralho. E eu lembrei, Vasco da Gama e Theo, tem um Martin Silva nessa história. Tem. Soltou mesmo, tá? Né? Você soltou mesmo Soltei, um baralho no meio da transmissão? Soltei. Foi um jogo, se eu não me engano, do Campeonato Carioca. Você estava na Band? Eu estava na Band, estava eu e Edmundo. E eu falava muito palavrão. Eu acabei diminuindo, mas eu falava muito palavrão. Fora do ar. Se eu lembro de alguém. Fora do ar. E aí, Será, né, César? numa bola levantada lá, um escanteio, ele saiu mal do gol. E eu virei e falei assim, Martin Silva saiu mal pra caralho. Mas sabe quando? E vambora. E beleza, pipipi. Aí a Tati Saad, que era... Era um jogo à tarde ou à noite? Tá? Era à noite, era À uma noite. quarta-feira à noite. Isso foi pro Rio para umas praças. Aí a Tati Saad, que era a coordenadora daquele dia, ela entra na linha e fala assim, Theo, você falou um palavrão? Eu falei, não falei palavrão, porque eu não me toquei. Aí eu falei assim, você falou um palavrão? Eu falei, não falei palavrão. Aí eu fechei o microfone, depois eu falei assim, Edmundo, eu falei palavrão? Eu falei, não falou palavrão não. Tá bom. Aí quando acabou o jogo, a Tati chegou e falou assim, Theo, vem aqui. Aí foi na ilha, mostrou, eu vi. Eu falei, caraca. Falei, caralho. Aí eu cheguei em casa destruído. Aí eu já olhei, naquela época era mais tranquila o Twitter. Mas eu já olhei, eu tava lá. Um monte de gente falando. Aí eu tava lá e tal. Beleza. Aí eu falei, ferrou. Aí eu nem dormi direito essa noite. Falei, putz, e amanhã e tal. Aí liguei pro Meira, o Marcelo Meira, que era o vice-presidente, que era uma pessoa que eu tinha relação. Aí eu liguei para ele umas 9h30 da manhã e falei, Meira, você já tá no SB, na Band? Ele falou, não, tô indo. Eu falei assim, você me dá 5 minutos? Aí ele falou, passa lá na sala. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, fui pra Band. Aí eu entrei e falei assim, Meira, ele tava tomando café, ele tomava café na sala dele. Aí o café, eu falei, não, obrigado. Aí eu virei e ele falou assim, o que é tão urgente? Eu falei assim, fiz merda ontem. Aí ele virou e falou assim, qual merda que você fez agora, Theo? Aí eu falei assim, cara, no jogo eu falei isso. Aí ele, quá. Aí eu falei, cara, eu nem dormi essa noite, tô preocupado pra caramba, você tá rindo. Aí ele falou, pô, mas que é isso? Que isso foi falar isso e tal? E cara, aí ele falou assim, e aí? Aí ele falou, não, vai lá nas suas mídias sociais, escreve lá, pede desculpa, que você não usa esse termo, mas acabou saindo e tal, e tá tudo certo. Teve uma repercussão monstra, UOL, essas coisas todas. Mas passou. Aí, antes de eu ir pro SBT, quando você colocava lá no Google Theo José, a primeira coisa que aparecia era esse vídeo. Depois que eu fui pro SBT, ele sumiu. Eu falei, show de bola. Caralho, sumiu. Escondendo. Mas antes, rapidinho, deixa eu pegar aqui, apertar aqui, ó. Theo, fora isso, você é muito técnico na narração. Teve alguns deslizes, por exemplo? Já. Eu já narrei gol de um time que era do outro, mas Já, assim, de narrar jogo de um time que era do outro, não, mas eu já comecei narrando o jogo com os times desatenção total.
Era o Vila, por exemplo, Vila e Goiás, eu tô narrando os jogadores do Goiás como se fosse do Vila, uns 5 minutos. E já aconteceu, aí fala, você tá louco? Aí você vem pra cá. E teve na Indy, foi a primeira corrida de oval, essa de Phoenix. Na Indy, quando você recebe a bandeira preta, você chama o cara pro box, a equipe olha o carro dele, solta pra pista, dá uma chance pro cara, a bandeira preta no restante do automobilismo, tirando Indy, os esportes americanos, bandeira preta você está desclassificado. E o Marco Greco, que era um piloto brasileiro, nunca tinha pontuado na vida. O Marco Greco, em um certo momento da corrida, eu vi lá a bandeira preta para ele, e falei assim, o Marco Greco recebeu a bandeira preta e está desclassificado. Beleza. Passa tudo, aí acabou a corrida, o Marquês está desclassificado. E naquela época o pessoal de jornal, tinha muita gente que fazia matéria, parecia matéria grande, fazia através da TV, né? Depois eles começaram a ir, Folha, Estado, Jornal do Brasil, Globo, começaram a ir nas corridas. Mas nessa época era pouca gente, então fazia da corrida. Aí quando acabou a corrida, eu pego a folha oficial, né, do resultado para arquivar, e olho lá, o Marco Greco está em 10º. E 10º marcava ponto. Aí eu olhei e falei, caraca, Marco Greco em 10º, ele foi desclassificado. Aí depois eu conversando, não, a bandeira preta é assim. Eu falei, bicho, e ele era grandão, cara de bravo, rapaz. Avião na terça-feira, a gente estava em Phoenix, aí ia para Los Angeles, a gente voltava na terça-feira. Avião, entro no avião, primeira pessoa. E todos os jornais colocaram ele desclassificado. Marco Greco. Aí ele olha para mim e fala assim, porra, primeiro ponto que eu faço na carreira e você me desclassifica. Eu falei, bicho, foi mal. Tô chegando agora, foi mal. Porra, aí deu uma hora expor. Falei, não, mas eu vou recuperar ainda, vou recuperar e tal. E teve essa. Sensacional, sensacional. Cara, tem que ter várias edições com o Theo aqui. Vamos fazer a segunda temporada mesmo, porque, ó... Cara, tem muita história. Tem muita história. E a voz da consciência aqui tá, pra onde? Vamos lá. Pra você que já está acostumado, você já sabe que esse é o momento aqui, Galera Bet, que nós vamos fazer agora a projeção para a última rodada do Campeonato Brasileiro, com as odds para você que gosta de fazer a sua aposta esportiva no Galera Bet. Na tela para você, nós vamos colocar aí as odds, começando pelo jogo do Flamengo. Rapaz do céu, Avaí dando 17 cravados ali, 17 cravados aí na odd do Galera Bet. Cadê R$1 Flamengo impostado? E Avaí. Achando da Avaí, cara, ganhar. Olha, a mesma chance que o Tite me chamar para bater o tambor lá. Ou a Gisele Bündchen agora solteira olhar para mim. E o empate também, 7,40 também, que é bem sugestivo. Bom, a rodada toda no domingo às 4 da tarde com Santos e Fortaleza, né? O César ainda não mandou a escala, mas consequentemente deve estar aí. Não, o senhor tá de folga. Muito obrigado. Vamos lá. Tô de folga? Essa é nova, hein? Vamos lá. Empate 3,37 aí pro empate entre Santos e Fortaleza, Internacional e Palmeiras, né? Resultado importante para o Internacional, que pode conseguir aí a segunda colocação, né? É o favorito. Mas ali tem um rendimento de 3,29 para o empate, né? O jogo vai ser lá no Beira-Rio. RB Bragantino e Fluminense também tem aí a sua importância para ver se o Fluminense fica em segundo ou em terceiro, né? A odd bem equilibrada ali com 3,51 para o empate. Goiás, lá na Serrinha. Goiás e São Paulo, né? Pagando um pouco mais aí para a vitória esmeraldina, quase 4 cravados, né? 3,99. Eles estão colocando o Goiás como zebra. Como zebra. Essa aí é a dica, dica da semana. Pode pôr aí. Me cobrem segunda-feira. Pra cada real apostado, quase 4. Pode pôr aí. Colocar 50, 200. Pode pôr aí. Eita, já fui muito ali na Serrinha, ali perto do Pedro Ludovico. E pro Goiás é importante o resultado, porque o Goiás ganha dinheiro, né? Sim. Pode pular na classificação. Exatamente. Além de Sul-Americana também. Bom, Atlético Goianiense aí
tá com 7,90, né? 7,90 aí. Isso aí não dá pra ir não, viu? Esse, Não, esse aí não, é não, meio é arriscado, América. Vamos ser conservador, né? Vamos meio na média. arriscado. Ceará e Juventude no jogo dos rebaixados já, né? Pagando mais pra vitória do Papo 5,90. Corinthians e Atlético Mineiro, jogo na Neoquímica Arena, né? Ali o favoritão ali, o favorito é O Atlético Mineiro. Atlético Mineiro ali, Até porque né? precisa do resultado e o Corinthians já E não tá nem aí, né? O Corinthians vai pela questão do dinheiro, né? Vai pela questão do dinheiro também. E Cuiabá e Coritiba, né? Cuiabá ali quase salvo, quase com a sua permanência na primeira divisão, né? Odds equilibradas ali, pagando ali um rendimento maior para a vitória o do Coxa 3,65. Aí tem uma subidinha aí para Atlético Paranaense e Botafogo, outro jogo importante. Com relação a vagas diretas e também para pré-libertadores, né? Vaga direta ou para pré-libertadores, ali o favorito é o Atlético Paranaense com 2,09 e ali para você ter um rendimento maior, a vitória do Botafogo 3,58. Galera Bet, sua melhor aposta. Entre no site do Galera Bet, faça um rápido cadastro e você já está apto a participar das nossas apostas esportivas Galera Bet. Bom, não sou a Marília Gabriela, estou muito longe disso, mas a gente tem nosso jogo rápido aqui, o que vier na tua cabeça. Bora. Manda pau, Juvenal. Vamos lá, Théo José, a melhor transmissão da tua carreira. A próxima. Sempre a próxima. Ele é A monstro, próxima. ele é monstro, ele é monstro. Essa última da Libertadores eu gostei muito. Essa do Flamengo e Atlético Paranaense, gostei muito. E tem a vitória do André Ribeiro no Rio de Janeiro em 96 também, que... E tem algumas de final de Liga dos Campeões, mas eu, cabeça mais a próxima. Transmissão para esquecer. É essa final da Liga dos Campeões, do Real Madrid campeão agora, essa última. O que faltou na tua carreira? O que faltou na Teve minha tudo, carreira? Você teve tudo na tua carreira. Eu acho que não faltou, não. É. Um golaço seu na narração. Alguma coisa que você fala, eu fui muito preciso nesse. Algum termo, algum jogo, alguma jogada, uma sacada de mestre na tua narração. Um bordão. Eu acho que o gol do Neymar, né, o que ganhou o Puskás contra o Flamengo, né? Aquele jogo sensacional, 5-4. E pela história, tudo, o título a medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o pênalti do Neymar, eu acho que ali também foi bacana. Manchete, Band, SBT, pra você, onde é tua casa? SBT, Sem dúvida. sem dúvida, Sem dúvida. cravo. Adoro a Band, a Band me deu muitas oportunidades, a Band foi extremamente importante para mim, tenho grandes amigos na Band, maior respeito pela emissora, mas coração é coração, SBT. Um ídolo que você trabalhou? Um ídolo que eu trabalhei? Cara, de futebol... Pode ser da imprensa também, pode ser do companheiro. Ou qual é o teu ídolo mesmo? Qual é o seu grande ídolo, tanto no esporte quanto na imprensa? Como jogador, Rivelino. Rivelino, eu não trabalhei com Rivelino. Piloto, Ayrton Senna. Eu fiz uma entrevista com Ayrton Senna de 2 minutos. Tive 3 contatos com Ayrton Senna só. E no meio da confusão. E do esporte, para mim, o maior narrador, que na minha cabeça, o maior narrador é o Zé Carlos Araújo, do que hoje está na Tupi, de rádio. E talvez um ídolo que eu tenha trabalhado, o Edson Rodrigues, que é lá de Goiânia, hoje ele está na Rádio Bandeirantes FM. O Edson Rodrigues, que é outro narrador também, que eu tenho muita influência dele. Eu digo, os narradores que eu acho que eu tenho mais influência são o Edson Rodrigues e o Zé Carlos Araújo. Agora, isso em nada tira a admiração que eu tenho e pelo Luciano do Vale e pelo Galvão Bueno. Em nada, em nada. Mas esses dois, cara, o Zé Carlos Araújo, ele deve estar com quase 80 anos. Sim.
E a voz do garotinho. É. Continua a voz do garotinho. José Carlos Araújo. Sou eu. Mudei e gostei, pai. Muito Ele é bom. sensacional. Ele é Ele é muito bom. sensacional. As aberturas dele da Tupi Ele é algo sensacional. fantástico. Sensacional. Sabe? O jeito, você liga o rádio e fala, esse é Zé Carlos Araújo. Ah, Né? voz potente, precisa. Muito bom. Técnica, enfim. O que é o automobilismo na tua vida? O automobilismo foi que me abriu todas as portas na minha carreira e na minha vida, e onde eu fiz grandes amigos. Por exemplo, o Felipe Jafone é um amigo que eu quero levar para a vida inteira, sabe? Tá brilhando na Band. Ele é monstro, ele é bom, ele é muito dedicado, ele é alto astral, ele conhece, ele não tem nada de ego, sabe? Ele é monstro. O Felipe é um profissional completo. Completo. 500 milhas de Indianápolis ou um jogo de Copa? 500 milhas de Indianápolis, a não ser que seja uma final de Copa. Ó, importante isso aí, importante. Para aquele cara que tá lá em outra dimensão, tá em outra galáxia, que não sabe quem é Théo José, essa é a única pessoa, né, na estratosfera, em qualquer lugar. Quem é Théo José pro Théo José? Eu sou um cara leal, eu sou um cara que gosto das relações humanas, adoro os meus momentos de resenha, de fala, e no trabalho eu sou perfeccionista, chato pra caramba com a minha equipe, principalmente com a minha equipe técnica. Se você perguntar nas emissoras aí, na técnica do Théo, eles vão falar, não, aquele cara é insuportável. Chato pra caramba profissionalmente, perfeccionista, extremamente competitivo. E nunca satisfeito. Tá falando do Theo de mim? Não, o César é muito disso. Eu tenho meu professor, eu tenho meu mestre aqui. Ai, meu Deus do céu. Seguindo os seus passos, Theo. Parabéns, cara. Obrigado. Quer trabalhar até quando? Até quando você acha que, assim, a carreira vai de forma competitiva? Porque eu pergunto isso, porque jogador não quer parar de jogar. E quando a gente tá com a latinha, a gente não quer parar. Não quer parar. Aí a gente fala assim, eu quero ir até o último momento da minha vida. Eu quero ir até quando eu estiver motivado, até quando der o friozinho na barriga e até quando eu tiver a disposição que eu tenho de me produzir para o evento. A partir do momento que eu for para um evento sem a produção que eu faço hoje, é porque eu não estou respeitando a minha profissão. Aí está na hora de parar e já estou desmotivado. Mas hoje eu ainda estou muito motivado. Hoje eu ainda tenho muito desafio pela frente. Mas eu sinto cada vez mais também vontade de outras coisas. De não fazer nada, de tomar meu vinho, sabe? De viajar. Então, você tem que colocar isso na balança. Mas eu estou muito motivado ainda. Eu ainda entro num jogo de Liga dos Campeões louco pela audiência. Agora que vem a Sul-Americana, eu tô louco para fazer essa Sul-Americana. Mas a Sul-Americana é pior do que a Libertadores. E é por isso que eu tô louco. Eu tô louco para fazer a Sul-Americana crescer. Sabe uma coisa que eu gostaria muito de ver você? Transmitir Fórmula 1. Azar da Fórmula 1 que não teve. Eu fiz na Jovem Pan. Você fez na Pan. Eu fiz 11 anos. Não, mas na TV. TV. Eu também tinha essa vontade, mas passou. Mas aí azar da Fórmula 1, porque eu acho que seria um casamento perfeito. Eu Théo adorava José na Jovem com a Pan, emoção cara. da Fórmula Eu 1, adorava cara. na Jovem Pan. Eu assistia a corrida, mas eu só ouvia a narração. Fazer com o Karsug. Cara, Eu fiz muito pouco com o Everaldo, mas o Everaldo também é um profissional monstro. Mas você tinha o Felipe Mota E tinha o também. Felipe Mota que é também, muito que bom. era que fazia, ele cobria a Fórmula 1 de um jeito diferente, né? Era uma visão um pouco mais humana, né? E eu gostava das chamadas que vocês produziam. Era o Aloysio Matias. A Aloysio era Que gigante. isso, Era é gigante. Mas isso aí vai ter que ficar para a próxima Vai ter que ficar. Porque eu acho que na TV, é claro que a gente fica olhando pra emissora e tudo, mas eu tô falando do evento. O evento Fórmula 1, TV, Théo José, essa eu gostaria de ver, porque eu acho que teria tudo a ver. Uma cobertura dessa do final de semana de Grande Prêmio do Brasil, isso dá vontade. Nossa Senhora. Isso dá vontade, porque eu fazia na rádio, né, na Pan. Eu comecei na Pan fazendo Fórmula 1 como repórter especial no Grande Prêmio Brasil. Aí depois eu narrei. E na Indy, né, a gente fazia uma cobertura monstruosa. Muito bom. É uma pena que que eu falo, a Band perdeu um pouco disso, porque se fosse na época da Indy, na época da direção antiga, eles estavam falando de lá, agora ia parar só
no início no início da noite. E merece. Sim. A gente fazia isso na Indy. A gente ficava sexta, sábado e domingo o tempo inteiro lá. Eu chegava às 6 horas da manhã, sabe? E eu não sei, aí mudou a filosofia, a Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil. Você podia estar lá agora, o treino tá começando agora. Você já podia estar 2 horas antes, tal, mas se pegar lá vai ter uns flashes, vai ter um treino classificatório, não sei o quê. É o canal de esportes, né? Como você é o chefe, já faça uma segunda temporada com o Theo José, por favor. Por favor, porque ainda faltou muita coisa ainda. Não, exato. Tem a questão da Champions, tem a questão da Fórmula 1 no rádio, tem história, tem muita resenha. Já fica o nosso convite, Theo. Próxima temporada, queremos aqui a segunda parte com o Theo José. E terminamos sempre o nosso programa com o nosso Tintim, né? Tem que beber. Valeu. Galera, quero agradecer imensamente a você que esteve aqui desde o primeiro minuto deste podcast. Hoje um podcast super especial, porque tem história, é um dos grandes narradores deste país. Então espero que você tenha se divertido aí, como nós nos divertimos aqui, contando história, relembrando de fatos. Cezão, mais uma. Valeu, irmão. Perfeito. Falta só a última, então, para encerrar essa completar temporada. A temporada, né, com certo. todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Theo, muito Valeu, obrigado. gente. Foi Valeu, muito sucesso legal para papo, vocês. viu? Muito Valeu. obrigado, Theo. Valeu. Então, fique aí o convite já para a última edição aí do A Rodada, né, nesta temporada, né? Segunda-feira Depois, na com o segunda-feira. atacante Dodô. Com o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos aqui, para fechar nossa temporada de Campeonato Brasileiro aqui no podcast A Rodada. E sempre nas redes sociais do Lance da Voz do Esporte, fica salvo aí as nossas últimas edições e todas as edições do podcast A Rodada, sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta, patrocinadora oficial aqui do podcast A Rodada. Grande abraço e até a próxima, galera! Gente.